Hoje eu trouxe aqui a Thaís, a gente tem uma relação muito próxima e ela, ela foi uma pessoa que ela ficou um tempo assim meio patinando e de repente a coisa foi e eu sabia que ela tinha muito potencial desde quando eu conheci ela. Enfim, ela tá desabrochando cada dia mais, ela tá tendo muito resultado. É um orgulho para mim muito grande fazer parte da história dela. E ela já teve resultados muito legais trabalhando sozinha, da casa dela, sem funcionários, sem equipe, sem nada. Então eu achei que era legal trazer ela, porque às vezes as pessoas ficam com a impressão que assim, você só vai ter resultado se você tiver uma equipe muito grande, se você tiver uma estrutura muito grande. E na verdade não é nada disso. Ela já tem um resultado de brilhar os olhos. Thaís, conta um pouquinho de como você descobriu o digital, como que você começou no digital e um pouquinho rapidinho como foi a sua trajetória até aqui. Tá. Então, eu sou formada em marketing, né? Eu não conhecia o digital como a gente vive hoje. Trabalhava numa agência de publicidade e eu era RTV. RTV é a pessoa que é produtora, né? Faz a parte da produção audiovisual, os anúncios dentro da agência. Aí eu fazia os filmes com Bruna Marquezine, vários artistas e tal. E aí tava eu lá trabalhando na agência. E aí eu comecei a querer buscar outras formas de trabalho. Eu queria trabalhar, eu queria ser nômade digital. Eu não queria mais ter aquele trabalho, todo dia ficar dentro do mesmo lugar, dentro da mesma sala. E aí eu comecei a procurar na internet e eu achei os nômades digitais e eu amei. Falei, é isso, sou sagitariana, então a gente gosta de liberdade. E aí descobri tráfego, marketing digital e tal. E na mesma época, minha mãe estava fazendo uma transição de carreira. Ela saiu do mundo corporativo e estava querendo trabalhar como coach. Ela já era coach, minha mãe já é formada em coaching, sei lá, já tinha uns 5 anos quando começou essa onda do coaching. E aí eu comecei a trabalhar com ela no digital. Eu saí da agência e comecei a trabalhar com ela e uma amiga dela para fazer a parte das redes sociais e tal. Aí eu fui numa digital, não deu muito certo, não era o que eu imaginava. E aí sim eu descobri os lançamentos, esse mundo todo. Quando eu voltei das viagens, aí eu e minha mãe sentamos a bunda na cadeira e a gente mergulhou nesse universo dos lançamentos. O primeiro lançamento que você fez foi da sua mãe, né? Foi. Foi em 2018 isso? Cara, eu acho que foi em 2018. No Tá. primeiro lançamento. Galera, então vamos lá, ó. Vamos ter atenção na trilha do tempo. 2018 foi ontem. Em que mês de 2018 que vocês fizeram seu primeiro lançamento? Cara, eu acho que foi no segundo semestre. Foi por volta de outubro, se eu não me engano. Tá, então você, assim, você entrou no campo de batalha pra fazer qualquer coisa mesmo, assim, faz 1 ano e meio, mais ou menos. Cara, pior que eu não me lembro agora de cabeça. Tá, mais ou menos, Não, vamos lá. Entre 1 ano e meio e foi 2 anos. foi 2018. Foi no início, na verdade. Foi no início Tá. de 2018. Eu acho interessante a galera acompanhar a sua mobilidade social, né? Como você mudou de classe social rápido. E aí, nessa época, você ganhava o quê com a sua mãe trabalhando? Mais ou menos. Eu não lembro, mas assim, na época que eu trabalhava em agência, eu era assistente, né? E aí eu saí tinha um salário de assistente normal, e aí eu saí da agência e comecei a trabalhar meio que como assistente, com a minha mãe e com essa moça. E aí eu ganhava meio que uma coisa de assistente, porque a gente ainda não trabalhava com lançamento. Aí quando a gente começou a trabalhar com lançamento, eu comecei a ganhar uma porcentagem em cima dos lançamentos, mas também não era muita coisa. E... Mas sei lá, era eu tinha tipo um menos salário de de 5 mil reais assistente. por mês, assim. Uma coisa de assistente, assim. Tá. Sei lá, não me lembro. Aí, beleza, você começou a fazer os lançamentos da sua mãe, e aí o que rolou? Como que foram os lançamentos dela? E aí que, assim, nós sempre tivemos, assim, a gente sempre teve alguém mentorando, né? Então, a gente fez mentoria com a Paula Abreu, depois fez mentoria com a Carol Caracas. E aí, a gente começou a entrar nesse mundo dos lançamentos com a Carol Caracas. E a gente fez o primeiro lançamento. Eu não me lembro quanto que... Nossa, eu tô muito ruim de memória. Não me lembro quanto que a gente faturou no primeiro lançamento. Eu acho que foi uns 30 mil, uma coisa assim. E aí, depois a gente continuou fazendo. A gente fez mais uns 2. E aí, depois a gente fez um que eu já tava lá na Craft. E aí, a gente bateu mais de 100 mil com o upsell. Nesse lançamento, depois que eu entrei na Craft. E a gente mudou a estratégia dos lançamentos que a gente estava fazendo, né? Então, digamos que a gente saiu tipo de um lançamento que a gente fazia 30, 50 para fazer mais de 100 com um upsell.
Depois que você entrou pra Depois da Craft. Craft. É. Certo. E aí Mas depois aí eu você... ainda trabalhava com lançamentos das outras pessoas, né? Eu não me Uhum. colocava como especialista, eu só tava, tipo, nos bastidores. Tá. E depois disso, como que foi a coisa de você se descolar da sua mãe e começar a fazer as suas coisas? Porque você trabalhou com outros experts também, né? Você trabalhou com a Rafa Sim, Brits, prestou algumas consultorias para algumas pessoas. Conta um pouco sim. como é que foi essa trajetória. Cara, então, foi com muita emoção. Eu trabalhava com a minha mãe e eu sou muito ligada à espiritualidade, minha mãe também, constelação familiar. Não sei se vocês sabem ou não, mas de acordo com as leis sistêmicas, não é muito bom a mãe, o filho, o pai, o filho trabalharem juntos, porque invertem os papéis e isso não é bom para as pessoas. Então a gente percebeu que às vezes a gente invertia os papéis e a gente achou melhor separar. Eu trabalhar. E na época a gente morava juntas, então imagina, a gente morava junto, trabalhava juntas. E eu não tinha amigos que gostavam de espiritualidade, não tinha amigos que gostavam de marketing. Eu era tipo um ET ali, que só eu gostava de marketing digital, só eu gostava de espiritualidade, eu e minha mãe, né? E aí a gente achou melhor separar, quando a gente já tinha tido resultados juntas. Eu falei, vou trabalhar agora com outras pessoas. E minha mãe teve outro estrategista para fazer essa parte para ela. Certo. E aí eu comecei a trabalhar com a Jaque, comecei a trabalhar com a Rafa Brits, fiz algumas consultorias. E depois eu decidi que eu queria também trazer a minha voz para a internet, né? Eu queria me colocar. Porque eu sentia que eu amo lançar, eu amo lançar. E eu também amo falar e me lançar, sabe? Eu gosto muito dos dois. E eu sentia muita falta de me expressar, sabe? Falar o que eu acredito, falar a minha opinião e levantar a minha bandeira, sabe? Uhum. E para eu fazer isso, eu precisei queimar uma ponte enorme, assim. Eu precisei assumir como se diz? O custo de vida. Eu precisei assumir, tipo, um custo de vida que era 3 vezes maior do que o que eu gastava normalmente na minha vida, para poder realmente botar a cara aqui e começar a falar. Porque eu tinha muita insegurança, né? Tipo, será que vão me achar... Será que vão achar a minha ideia esquisita? Será que não vão comprar o que eu falo, né? Tipo, será que sabe quando a pessoa te compra ou não? Se ela gosta de Uhum. você ou não? Você não sabe o que vai acontecer na hora que você fala o que você acredita na internet, né? Que não é um lugar que já existe, é um lugar que você vai criar. E aí você não sabe o que vai acontecer. Então, eu consegui fazer isso acontecer a partir do momento que eu, tipo, me botei sem opção. Ou eu fazia isso acontecer, ou eu não fazia isso acontecer. Porque eu saí de todos os especialistas que eu lançava. Falei, Uhum. gata, eu saí de propósito, né? Eu saí de todo mundo e arrumei um custo de vida 3 vezes mais alto pra mim. E falei, gata, agora é com você, vai, se joga. E aí foi. Aí acabou. As minhas inseguranças acabaram, os medos acabaram, tudo acabou. Tipo, aí eu botei a cara no sol e foi, e esses medos nunca mais voltaram. Porque depois que vai, você acha que aquilo era uma bobeira. Só que até aí você fica lá naquela coisa, naquela confusão mental. E o que você acha que foi que mais te ajudou a você a conseguir se expor e se arriscar e fazer a coisa começar a acontecer? O que mais me ajudou a me arriscar Uhum. foi realmente queimar a ponte, assim. Foi não ter opção. Foi ficar sem opção. Porque enquanto eu tinha opção, enquanto eu podia ficar na zona de conforto, eu ficava. Então, o que me fez ir foi realmente ficar sem opção. Ou vai ou não, ou você vai ter que se virar, vai ter que pegar dinheiro emprestado, vai ter que, sei lá, vai ter que sair de onde você escolheu morar. Então, tipo, não dá. Não dá. Eu E, falei, não, eu quero essa vida. Então, o que se requer para eu viver a vida que eu quero? É isso? Então, eu vou fazer. Tipo, eu não vou deixar o medo ser maior do que eu, sabe? e quando foi o seu primeiro lançamento? Quantos Meu lançamentos você primeiro... já fez até hoje e quando foi o primeiro? Quantos lançamentos eu já fiz até hoje? É, Acho que seus. uns... Ah, meus? Só meus, eu fiz uns 3. Eu fiz uns Certo. 3. Então conta a história. Como é que foi o primeiro? O primeiro, deixa eu lembrar. O primeiro foi no final do ano passado. Porque a primeira, eu tenho essa minha 4ª turma de mentoria que eu tenho agora, né? Do meu curso. E o primeiro eu não fiz o lançamento. Eu vendi mais pra galera que eu já conhecia, porque a minha primeira turma eu formei com meus amigos e pessoas que eu conhecia em cursos e tal. Então não foi um lançamento. O primeiro lançamento mesmo, eu fiz no formato do desafio, né? E aí foi no final do ano passado. Mas o que você gostaria de saber exatamente sobre?
o Quer lançamento. saber como que você fez? Quanto você investiu? Quanto faturou? O primeiro lançamento eu investi uns R$ 500 e faturei uns 30 mil. Não, faturei uns. Foi uns 30 mil. Investi uns R$ 500 e fiz uns 30 mil. O meu Instagram tinha tipo 2.000 pessoas. Certo. E o Aí segundo? depois, o segundo, eu investi uns 700 e faturei uns 50 e poucos mil. E o meu Instagram tinha umas 3.500, 4.000 pessoas. O último, eu investi 3 mil e fiz 185 mil. E eu tinha 7 mil pessoas na minha conta. Também fiz desafio. Mas é um desafio personalizado. Um desafio junto com várias ideias e insights também. Uma Sim, coisa diferente. depois que você começa a saber fazer o feijão com arroz, aí você pode improvisar, né? Você Exatamente. pode fazer do seu jeitinho e tudo. Exatamente. Eu queria que você... E que você contasse, assim, qual que foi a diferença de você andar com pessoas que tinham resultados, você participar de mentoria, de mastermind, e você tá na Nossa, prática? O total. que isso impactou no seu negócio? A primeira coisa é que, assim, quando a gente está num ambiente que não é favorável para o que a gente quer, a gente se sente um ET e aquilo desencoraja a gente a entrar em ação, né? Porque eu me via num cenário que nenhum amigo meu fazia stories, nenhum amigo meu falava nada na internet. Então, eu aparecer na internet era terrível. Tipo, para mim, eu tava sendo mega julgada e era super esquisito. A partir do momento que você começa a andar com pessoas que fazem o que você quer fazer, aquilo passa a ser normal. Então, é uma forma de você tipo, driblar a sua sabotagem. Porque quando você está num ambiente que não é favorável, ela não deixa você fazer aquilo. Mas quando você muda de ambiente, fazer aquilo passa a ser normal, porque ali todo mundo faz. Então é muito mais fácil de você fazer as coisas acontecerem. Fora que, assim, você avança demais, porque você aprende com os erros dos outros. Então você não erra, porque você já se previne em relação àquilo. Então, aí acontece, tipo, dá aquele chabu, aí você, caraca, ainda bem que eles falaram aquilo lá e eu já tinha feito isso aqui. Então, você acerta com muito mais facilidade, você cresce muito mais, fora a mentalidade, né? Que você vê que aquilo é possível, te faz acreditar que aquilo é possível. E isso muda tudo. Você tá com pessoas que estão tendo mais resultado, faz você acreditar que você também pode ter mais resultado. Por exemplo, eu lembro quando eu sonhava de ter um resultado grande sozinha. Eu falava, não, mas eu quero fazer um resultado grande sozinha, eu sou capaz. Só que eu não conhecia ninguém que tinha feito sozinha. Todo mundo que fez, por exemplo, sei lá, mais de 100 mil reais em um dia, fez com equipe. Aí eu vi a Isa, que fez, eu não me lembro se ela fez sozinha ou não, mas ela foi a primeira pessoa que me chamou a atenção, que tinha feito. De alguma forma eu acho que ela fez sozinha, mas eu não me lembro agora de cabeça. E aí eu falei, cara, então eu também consigo. E aí, tipo, aí agora foi e rolou, sabe? Então, assim, você vê pessoas fazendo aquilo, te ajuda muito a fazer também. E não só por isso, né? Também fora os insights e as dicas e poder pedir ajuda em relação a tudo, qualquer hora e ter alguém que vai te ajudar, isso, tipo, não tem preço, assim. Alguém Não no tem caso como. eu. É. Não, e uma coisa que é legal de que você falou, sabe aquele salto de motocross que o cara ia e vira de ponta cabeça duas vezes e tal? Então, até 1995, ninguém tinha feito esse salto. Aí um cara fez, em 1997, um moleque de 10 anos já estava fazendo. Então. Então, quando alguém faz e você vê que é possível, fica muito mais fácil, né, de fazer Sim. esse tipo de coisa acontecer. Então, eu acho que o ambiente que você anda muda muito, assim, né? E esse tipo de negócio que a Thais participou e tal, que ela participa, na verdade, até hoje, é um negócio caro, assim, né? Geralmente é para quem já tem algum tipo de resultado. Mas eu acho que, por exemplo, você pode começar por uma coisa tipo a comunidade de estratégias digitais, que já tem centenas de pessoas ali que estão buscando a mesma coisa que você e tal. Então, acho que pode ser muito legal. E qual que você acha que é o maior erro que as pessoas que querem viver da sua paixão na internet cometem no começo? Nossa, eu acho que alguns. Primeiro, achar que o seu negócio é para si próprio e não é. O seu negócio você está construindo ele para o seu cliente. Então, às vezes as pessoas elas querem se expressar através do seu negócio. E o seu negócio não é para expressar quem você é para atender uma necessidade, é para ajudar as pessoas com alguma coisa. Então, você precisa ajudar, você precisa atender, né? Outra coisa também, às vezes as pessoas acham que vão ter mais resultado do que
vão ter resultado mais rápido do que realmente acontece. É muito... Assim, por exemplo, eu estou tendo um resultado alto num período curto, né, menos de um ano, mas eu trabalho com isso tem uns 3 anos. Tipo, eu não... É que nem um especialista. Se um especialista de determinada área trabalha com isso há 10 anos e ele entra para o digital, ele pode ter um grande resultado em pouco tempo, porque é um conhecimento que ele já tem há muito tempo, sabe? Mas não é, as coisas não acontecem da noite pro dia. E outra coisa também é demorar Ter muito para entrar paciência. em ação. Ter paciência, sabe? Ter paciência, não desistir. Porque as pessoas que têm resultado não são não são pessoas especiais, sabe? Não são pessoas extraordinárias. São pessoas que foram consistentes e que não desistiram. As pessoas ficam com muitas dúvidas e muita, autossabotagem, sabe? Ai, porque eu sou multipotencial, não consigo escolher um nicho só. Ai, porque eu sou isso, eu não consigo. Ai, eu não falo bem em vídeo. E, não é isso que vai te ajudar. É você fazer alguma coisa. Eu não comecei falando de marketing no meu Instagram. Eu comecei falando de propósito. E aí, depois eu vi que não era aquilo. Mas eu só vi que não era aquilo porque eu comecei a fazer aquilo. Entende? Tipo, a gente não sabe o que a gente vai gostar ou não porque a gente está pensando. A gente sabe porque a gente faz, a gente vê se a gente gosta ou não. Eu acho que as pessoas demoram muito para fazer. Inclusive eu demorei um ano, sei lá, uns 6 meses, um ano, para realmente começar a fazer e ver que não era aquilo. Aí, quando você vê que não é, você então pode fazer outra coisa, né? E aí chegar aonde você vai sentir que é. Por exemplo, hoje para mim tá super alinhado com tudo que eu acredito, o que eu faço. Assim, eu sou super feliz, porque para mim agora tá muito claro. Mas para chegar aqui, eu fiquei uns 6 meses, assim, sem ter tanta clareza. E falando, né? E fazendo stories, e fazendo post, falando de coisas que eu não sabia se era, se não era. Mas aí o caminho vai abrindo, as coisas vão acontecendo. E aí agora eu tenho uma clareza absurda, assim, do que eu faço e tal. E qual que é qual que é a sua aspiração, assim? Qual que é você vê como próximo passo da sua carreira? Assim, da sua Montar marca na internet? na internet ou pra mim? Pra mim é montar a equipe. Para você. Você Montar a estava equipe, começando a montar a sua equipe. sim. Mas assim, o que você espera conquistar, assim, na internet? Você ter um produto? O que você lançar outras pessoas? O que é a sua aspiração? Eu gosto de... Eu quero muito aumentar, crescer, né? As pessoas que têm esse conhecimento que eu passo através do meu curso. Eu quero ajudar as pessoas... Porque a minha mentoria é para ajudar as pessoas a ocuparem seus lugares no mundo, liderarem suas tribos e venderem online. Porque eu acredito que todo mundo tem um lugar no mundo. Um lugar que a gente brilha, um lugar de poder, sabe? Todo mundo. E quando a gente ocupa esse lugar, a gente expande, sabe? A gente cresce. Não tem como você não ser notado quando você está ocupando o seu lugar. Só que tem muita gente que não está ocupando o seu lugar. E aí fica lá, tipo, triste, chateado, porque não está fazendo o que deveria estar fazendo. E eu acho lindo, eu fico emocionada quando eu vejo pessoas ocupando seus lugares, sabe? É lindo de ver pessoas trabalhando de forma apaixonada. A Gabi até, inclusive, que tá aí, a Gabi também, ela tá lançando. E na hora que ela abre carrinho, você vê o olho dela transbordando amor, sabe? E porque ela tá no lugar dela. E eu acho que quando as pessoas estão nos seus lugares, elas brilham, elas ajudam outras pessoas, elas inspiram outros a ocuparem seus lugares também. Então, eu quero ajudar cada vez mais pessoas a ocuparem seus lugares, liderarem suas tribos, porque para mim o futuro é tribo, sabe? É pertencimento, é a gente se juntar, a gente colaborar, a gente andar juntos na mesma direção, né? Unir forças, porque a gente está caminhando para uma consciência de unidade e não de separação, né? Então, a gente vai para essa consciência de unidade, a gente se junta, a gente se ajuda e a gente forma nossas tribos. Então, você vai ter seu movimento, eu vou ter meu movimento, cada um vai ter seu movimento. E não só um negócio, sabe? A gente não é só um negócio, é muito mais, vai além da internet. A gente tem uma causa juntos. E aí vender online, porque a gente pode vender os nossos produtos, nossos serviços online. Então, eu quero crescer esse trabalho, ajudar mais pessoas a fazerem isso. E eu também quero ajudar muito outras pessoas que ajudam nessa expansão da consciência, que ajudam nessa transição de eras que a gente está passando a impactarem a vida de cada vez mais pessoas. Então, especialistas tipo a Gabi, tipo pessoas que ajudam mesmo as outras nessa transição para a nova era. Eu ajudo mais com essa parte das tribos, do movimento e da internet, mas tem outros que são mais da parte pessoal. E aí essas eu também sinto uma força muito grande,
uma vontade muito grande de também contribuir com a expansão do trabalho delas, porque isso é o que eu faço quando eu tô nos bastidores, né? Que é Que tudo a mesma coisa. legal. Tem algum livro que você leu que mudou bastante a sua vida? Que você podia indicar para o pessoal? Sim, Inteligência Positiva foi um livro que transformou a minha vida, porque eu percebi que eu tinha sabotadores e que as vozes que falavam na minha mente não eram eu. Hoje eu sei que, tipo, eu não sou meu corpo, eu não sou minha mente, eu não sou o que eu penso, eu não sou o que eu tenho, porque, assim, tudo que tá aqui não é nosso de verdade, né? Então, hoje eu tenho consciência disso. Nós somos muito mais do que o que a gente pode ver e que os outros podem ver, né? Mas eu achava que essas coisas na minha mente faziam parte de quem eu sou. E aí, com esse livro, tá até aqui, que eu sempre indico esse livro. Tem um módulo sobre ele até lá na mentoria, que a galera ficou fritando. Com ele eu percebi que eu não sou essas vozes, né? Que eu não sou essa autossabotagem. E aí eu pude personificar e separar de mim para que eu pudesse dar passos maiores na minha vida, né? E não ficar alimentando esse tipo de pensamento que fica só diminuindo e controlando a gente, né? Esse foi um. Tem outro também que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que também transformou a minha vida. Que, nossa, tem várias... Eu até já fiz uma sequência de 7 lives falando sobre as 7 leis espirituais de sucesso aplicadas ao marketing digital ano passado. E esse livro também eu recomendo muito para todo mundo ler, porque é incrível. Legal. Teve algum fracasso, assim, que você passou, que marcou, assim, que te ensinou muito durante a sua trajetória? Teve. Qual? Pra contar? Teve um fracasso que foi quando eu achei que eu não era capaz de lançar um especialista sozinha. E aí eu, inocentemente, resolvi chamar uma pessoa para ser minha sócia. E deu bem ruim. O que você tira assim, como lição? Cara, eu tirei como lição... Peraí, deixa eu pensar. Eu tirei como lição, nunca, jamais procure alguém para ser seu sócio, para ser seu parceiro num trabalho por insegurança ou por achar que você não dá conta sozinha. Nunca, jamais faça isso. Só chame alguém se for para somar, só. Porque assim, eu super dou conta, super. Imagina, eu e minha mãe, a gente montou o negócio dela sozinhas e eu fazia toda a parte da estratégia, toda a parte operacional do zero. O meu trabalho, eu fiz tudo absolutamente sozinha, até hoje. Tanto a parte estratégica, quer dizer, estratégica, né? Você, meu mentor, me orienta em relação às coisas. Mas, assim, a parte de botar a mão na massa, de fazer as coisas acontecerem, tudo isso sou eu. Então, assim, da onde que você tirou que você não é capaz de fazer isso sozinha, sabe? Então, você é capaz de fazer muito mais do que você imagina sozinha. Você dá conta de muito mais do que você imagina. Só que aí essas vozinhas, né, que a gente está evoluindo, né? Ainda não somos seres extremamente iluminados e despertos e perfeitos. Aí você tá evoluindo, então você pensa, nossa, mas todo mundo trabalha com 2 pessoas, né? Tipo, fulano tá com fulano, ciclano tá com ciclano. A mente eu comecei a não enxergar pessoas estrategistas que faziam isso sozinhos. E eu comecei a, então, imaginar que tinha que ser 2 estrategistas para um especialista. E aí, nessa criação a partir do medo, eu fui e tive essa brilhante ideia de chamar essa pessoa que depois mentiu para mim, mentiu para especialista, mentiu para todo mundo e foi um horror. E aí eu tirei de lição de nunca mais convidar alguém por insegurança, por medo, e também de nunca mais dar o meu poder para essa pessoa. Porque quando a gente convida alguém para participar do nosso projeto, a gente tem que chamar a pessoa como um participante do projeto e não como alguém que também é dono do projeto, sabe? Tipo, esse é o meu projeto, essa é a minha ideia. Você quer participar, assim, nesse seu lugar e não como dona também do negócio, sabe? Não dê o seu poder para outras pessoas. Não, também aprendi isso. Não dar esse poder e ser uma pessoa muito mais segura, muito mais confiante e só deixar se aproximar de mim e dos meus planos e dos meus negócios se for interessante e não por insegurança ou qualquer outra razão do tipo. Qual foi o melhor investimento que você já fez? Seja de tempo, dinheiro ou energia?
Ahn, de tempo, dinheiro ou energia? Cara, o melhor investimento para mim sempre é estudar, aplicar, fazer as coisas acontecerem. Assim, estudar, ler, viajar também, quando tem uma razão assim específica, e praticar, evoluir, né? A espiritualidade, fazer cursos. Nossa, melhores investimentos são cursos e conhecimento, sempre. Sempre tá evoluindo. Livros, conhecimento, cursos. Eu sou a pessoa que, assim, não compro roupas. Tava até falando outro dia, gente, minhas roupas são tipo roupas de 5 anos atrás, 4 anos atrás. Eu, tudo que eu invisto é ou em conhecimento, ou em experiência, ou conhecimento e experiência. Que legal. Tem algum hábito que você tem que você acredita que mudou radicalmente a sua qualidade de vida? É bem sagitariana. Um hábito, meditar e ler. Procurar estar todos os dias. Se eu não for ler, ouvir um podcast ou ver um vídeo de alguém que está no lugar que eu gostaria de chegar, ou ver o que essa pessoa está falando, para eu evoluir também, né? Eu sempre aprendo muito, assim. Tipo, eu tenho notas e notas de frases e de pensamentos dessas pessoas que eu quero trazer para minha vida cada vez mais. Eu queria que você contasse um pouco. Você faz visualização? Sim, E como que super. funciona isso para você? Conta. Nossa, demais! Eu sou a louca da visualização. É, Explica o que é primeiro, nem todo mundo sabe. Visualização. Então, é uma técnica para você visualizar o que você deseja e atrair isso para sua vida. Eu não sou tipo a especialista para falar exatamente o que é, né? Mas basicamente seria isso para mim, né? E aí o que eu faço? Eu sento e eu tenho uma meditação que eu sempre escuto para fazer. E aí ela fala para você se imaginar fazendo. Primeiro tem uma coisa de você relaxar, e aí depois você imaginar a vida que você quer ter e tal. Então tem Uhum. duas etapas dessa coisa de visualização que eu faço. Então a primeira é que eu imagino de acordo com que ela vai me guiando. E aí às vezes eu até me emociono e tal, quando eu tô mais conectada, né, ali no negócio. E então tem essa forma de visualização que eu faço. Também tem outra forma de visualização que é eu boto música e eu me imagino fazendo o que eu quero fazer. Então, assim, se eu quero estar no palco falando com várias pessoas, eu boto a música e eu me imagino fazendo isso. Se eu quero viajar e ir para tal lugar, eu também boto músicas que me inspiram e que me animam e me imagino fazendo isso. Então, tem essas formas que eu faço. Ah, eu também tenho o mapa dos sonhos. Com certeza, sempre faço. Aí eu tenho, gente, assim, eu sou extremamente visual. Eu tenho uma apresentação de slides com exatamente tudo que eu quero. Assim, tipo, tudo. E essa apresentação, por muito tempo, eu via todos os dias. Agora que minha vida ficou uma loucura, eu não consegui mais voltar para essa rotina. Mas eu via todos os dias essa apresentação, que aí tinha os tipos de pessoas com quem eu quero estar, os tipos de relacionamentos que eu quero ter, o tipo de viagem que eu quero fazer, o que eu quero construir para minha vida, o meu trabalho, Então, assim, tem tipo tudo numa apresentação. Várias formas de fazer visualização depois. Se você pudesse colocar uma frase num outdoor para todo mundo ver, qual que seria? Cara, eu acredito que para a gente ir cada vez mais longe, a gente precisa ser grato pelo que a gente já conquistou, né? É difícil a gente conseguir avançar sem a gente reconhecer até onde a gente já chegou. Então, uma frase que eu vi outro dia e que me impactou muito foi: se você acordar amanhã só com o que você foi grato hoje, com o que você acordaria? Então, eu amo essa frase e ela tá muito na minha cabeça. Ah, Mas que tem outras legal. frases também que eu gosto muito e que fazem muito sentido para mim, né? Tipo, por exemplo, para quem tá começando, na hora que para quem tá com medo de trabalhar com o que ama, né? O Jim Carrey fala que você pode falhar fazendo o que você ama. Não, você pode falhar fazendo o que você não ama. Você pode falhar fazendo o que não faz sentido para você. Então, por que você tem medo de falhar fazendo o que você ama? Por que você tem medo de falhar fazendo algo que faz o seu coração vibrar, sabe? Porque, assim, tudo dessa vida,
deteriora. Tudo que a gente ganha, dinheiro, essas coisas, gente, tudo passa. A única coisa que não passa é o que a gente tem no nosso coração. Então, sempre, sempre, sempre fazer escolhas baseadas no amor e não no medo. Porque sempre que você faz uma escolha baseada no amor, a sua vida expande. E sempre que você faz uma escolha baseada no medo, a sua vida contrai. E a gente não tá aqui para viver uma vida pequena, uma vida medíocre. A gente pode muito mais do que a gente imagina. Então, fazer escolhas baseadas no amor também é uma frase, assim, não sei se seria uma filosofia, mas algo que eu alimento muito dentro de mim, para sempre expandir o máximo, assim. E tem uma frase também, pera, que eu sou a louca das frases. Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Henry Ford, que ele fala: se você pensa que você pode e se você pensa que você não pode, de qualquer forma você já está certo. Então, o que você acredita é o que você vai conseguir fazer, né? Que legal. E se você fosse falar assim, qual que foi o seu aprendizado número 1 até aqui, assim, se você falasse, se você pudesse deixar só uma lição pro seu filho, assim, sei lá, qual lição você deixaria, assim, de tudo que você já aprendeu? Acho que eu falaria que, nossa, você pode fazer tudo o que você quiser. Não deixa ninguém te falar que você não pode, não deixa ninguém te falar nada. Você é como uma bola de disco, aquela bola de espelhos, assim, sabe? Tudo que falam sobre você não é nada sobre você, é tudo sobre os outros, porque a pessoa só consegue ver em você o que ela tem nela. Então, não deixa que ninguém te fale o que você pode, o que você não pode fazer. Porque as pessoas não conseguem, elas falam que você não vai conseguir também. Que é muito daquele filme da A Procura da Felicidade, né? Se você tem um sonho, guarda esse sonho e faz tudo que você puder para tornar isso realidade. Faz tudo que você puder e não deixa ninguém te atrapalhar, não deixa ninguém te derrubar, não deixa nada. Você pode muito mais do que você imagina. Que legal. Então, eu quero te agradecer, foi muito, muito bacana nossa entrevista aqui. Você está aqui no podcast, fiquei muito feliz que você veio. E espero que você volte logo. Quero saber de todos os seus planos aí, as suas coisas. Um beijo, Thaís. Até mais, tchau, tchau.